Presidente, bom dia ao senhor novamente, aos colegas vereadores, aqueles que nos acompanham e assistem aqui pela TV Câmara Caxias e também aqueles que vão assistir posteriormente a reprise deste vídeo. Eu gostaria de entrar nesse assunto aqui importante, parabenizando o vereador Pedro Rodrigues pela iniciativa, lhe dizer da importância desse projeto, um projeto que tem o nosso apoio, posteriormente também quero poder ingressar nessa frente para lhe ajudar com relação a esse projeto e essa pauta tão importante que nos preocupa. Inclusive, o apoio do deputado federal com quem eu caminho, o deputado Osmar Terra, é um grande batalhador contra a legalização e discriminação da maconha, por exemplo, que é a porta de entrada para boa parte das drogas, né? Então, assuntos como esse, volta e meia, retornam a esta casa e precisam ser debatidos sim. A gente precisa ter coragem para enfrentar os assuntos, seja lá no extremo da burguesia ou no extremo da pobreza. Eu concordo com o que o vereador Lucas disse aqui, tem que ser rechaçado e combatido a drogadição em todo e qualquer ambiente que possa existir. Independente da classe social, independente da cor que a pessoa tenha, nós precisamos rechaçar todo e qualquer consumo de droga, especialmente a maconha, que é porta de entrada para as demais drogas, como a cocaína, crack, êxtase, etc. E eu quero apenas enfatizar aqui, vereador Pedro, sobre a sociedade não relativizar e tratar como algo para relaxar ou algo para, daqui a pouco, a pessoa se descontrair, e isso permitir que crimes, delitos, infrações aconteçam em nome de uma distração. Eu aprendi uma coisa quando era criança, que a minha liberdade ela vai até onde a liberdade do outro começa, né? O meu espaço ele termina onde o espaço do outro começa. Então, existe limite. Por isso que existe lei. A lei é feita para estabelecer limites morais, limites éticos, limites de convivência, limites sociais, filosóficos e etc. Todo mundo é livre para pensar o que quer, né? A gente defende isso, embora nós estamos vivendo muitas vezes a sensação de um estado de exceção no nosso país. Mas, no que diz respeito à questão da drogadição, a gente precisa ser veemente e combativo, sim. É por isso que eu apresentei um projeto de lei nessa casa, os colegas já sabem, já está tramitando, inclusive, projeto de exame toxicológico para agentes públicos, né? Tanto do Poder Executivo quanto aqui do Poder Legislativo, para que nós tenhamos pessoas sóbrias e conscientes daquilo que estão fazendo, daquilo que estão votando, discutindo, decidindo com relação ao futuro da cidade. E lembrar que, sim, a gente precisa, por meio da sua frente, apoiar as casas terapêuticas que fazem um trabalho importantíssimo, sem dinheiro público, muitas vezes, ou quando tem dinheiro público é um dinheiro escasso, porque, inclusive, o atual governo federal cortou alguns milhões aí de investimento com relação a estas casas de recuperação terapêutica. A gente precisa falar, sim, da vulnerabilidade das crianças que estão lá na escola, que muitas vezes não são ensinadas com relação a isso, porque a família que é responsável por ensinar falha neste ensino, famílias muitas vezes desestruturadas, que não condicionam nenhum tipo de educação para essa criança, e ela chega na escola e no meio de matemática, português, geografia, história e outras matérias não sobra tempo e não há interesse muitas vezes em se ensinar a importância da prevenção. O melhor instrumento de combate, eu ainda acredito que é a prevenção. Ontem eu apresentei um projeto que amanhã eu vou falar também com mais detalhes, mas investindo justamente na prevenção para conscientizarmos as nossas crianças e adolescentes. Porque, de fato, a criança e o adolescente é o mais vulnerável, é o que está lá na saída da escola, como o senhor bem mencionou antes, no portão da escola, onde está o traficante, onde tem alguém comercializando, vendendo droga, entregando para a criança provar, experimentar, porque não vai dar nada, né? Todo mundo está fazendo, e às vezes em uma onda a criança ainda com a sua mente em formação, sem valores muito bem definidos e firmados, ela acaba aceitando isso, é uma porta de entrada para a dependência química, e os dados estão aí provando. E muitas das pessoas que estão na dependência química, o paradeiro delas acaba sendo a rua. Não estou dizendo que todos os moradores de rua são drogados, mas boa parte dos moradores de rua que estão lá são pessoas que estão viciadas no álcool, viciadas na cocaína, no crack, vereador, na maconha e etc. E isso é um prejuízo social. Perde toda a sociedade com a legalização das drogas. Então, a gente tem que ter coragem, sim, para encarar esse tema, para falar do alto escalão da sociedade. Eu não tenho problema nenhum em criticar o alto escalão da sociedade e também criticar quando essa droga chega lá na periferia. Porque a vítima está em todos os lados. A vítima é esta pessoa que, por este contexto social que muitas vezes ela foi criada, ela está inserida ali. Agora, existem aqueles que também estão nesse contexto desfavorável e saem de lá e não se tornam usuários. Se tornam cidadãos de bem, se tornam pessoas que estão honrando com seus compromissos, que cuidam das suas famílias, que pagam seus impostos e não estão dando prejuízo para a sociedade muitas vezes. Não estão causando pequenos furtos, delinquência, arrombamento, roubo, colocando medo em pessoas para passar uma praça central da cidade depois das 6h30, 7 horas,
justamente porque pessoas que decidiram dar a volta por cima desse cenário. Então a gente tem que amparar quem quer ser ajudado. Precisamos dar instrumentos, concordo com o que o vereador Lucas trouxe aqui para encaminhar minha fala. Com relação ao Pop Rua, vou eu pessoalmente falar com o presidente da FAS, hoje já a secretaria Mauro Trojan, para nós apurarmos este fato, porque sim, tem que ter espaço necessário e em condições para quem deseja sair desta vida. Muito obrigado, conte com o meu voto favorável. Com a palavra em discussão, vereador Capitão